Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Alan dos Santos, do canal Terça Livre. Segundo a decisão, o Ministério da Justiça deve iniciar imediatamente o processo de extradição do jornalista, que está nos Estados Unidos. Moraes determinou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol para garantir que Alan seja capturado e retorne ao Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos também foi acionada. O jornalista é investigado no Supremo em 2 inquéritos, o que apura as divulgações de alegadas fake news e os supostos ataques aos ministros do STF, e o outro, o que identificou a atuação de suposta milícia digital que atua contra a democracia. A decisão ocorre 15 dias depois de uma reportagem da Folha de São Paulo acusar Alan dos Santos de usar Tatiana Garcia Bressan, ex-funcionária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, como informante. A troca de mensagens entre jornalista e fonte, iniciada em 23 de outubro de 2018 e encerrada em 31 de março de 2020, foi coletada pela Polícia Federal. A gente começa trazendo para você aqui a opinião de Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, já com a gente aqui. Boa noite, Fiuza. Alô, Vitor Brown, boa noite. Ana Paula Henkel, bem-vinda de volta. Mestre Augusto Nunes, José Maria Trindade, boa noite a todos. Olha, a gente está diante de um caso, né, de um filme cujo roteiro já estava apontado aí, e vínhamos conversando aqui sobre esse desfecho, que no caso está atingindo um jornalista chamado aí de maneira não casual pelo consórcio, né, de ex-veículos de imprensa como blogueiro, né? Nós estamos vendo o desfecho desse roteiro anunciado, que consagra o exercício do direito à margem da lei. Então, o que nós estamos assistindo é uma perseguição. Eu acho, Vitor, que inclusive nem é uma perseguição. Eu acho que esse caso, esse pedido de prisão do Alan dos Santos, não é nem uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra ele. Isso aí faz parte de uma alegoria. Isso faz parte de um roteiro demonstrativo de ação política, suposta ação política, né? Então é isso. Faz-se esta ação à margem da lei para dizer o seguinte: este ministro, este Supremo Tribunal Federal está combatendo o mal, está combatendo as sombras, está combatendo os negacionistas e os bolsonaristas. Isso é uma cantilena. Isso aí é uma historinha, né? Isso aí não tem nada absolutamente a ver com os alegados motivos dos inquéritos, que seriam de fake news, não vou nem comentar, né? O inquérito do fim do mundo, e de alegados atos antidemocráticos, né? Porque não há nenhum ato antidemocrático representado, demonstrado nessa peça. Absolutamente nenhum. Há suposições, há o que o ministro Alexandre de Moraes chama de indícios, né? Então, nós já sabemos que esses inquéritos eles são forrados com uma subliteratura policialesca, né? Eles não têm o que a base do direito exige, que são as fundamentações factuais. Agora, qual é o grande, a grande lástima desta situação? É que a sociedade está assistindo a um ministro, não só ele, mas ele principalmente, o ministro do STF, usando as suas prerrogativas, a sua investidura de servidor público para fazer política. Então, assim, você pensa, ele está querendo algum tipo de vingança contra esse jornalista. Não tem nada a ver com isso. Ele está criando aquela história para aparecer na Veja, na capa da Veja, como a muralha da resistência democrática. São ações exorbitantes que estão sendo sancionadas por esses outrora veículos de imprensa. Eles estão brincando dessa história. Eles estão, como fez também a reportagem citada por você da Folha de São Paulo, transformando fonte de informação em informante. Eles estão fazendo uma pirueta semântica para criar uma suposta
perseguição do bem contra o mal, né? Isso aí é terrível, porque, volto a dizer, casos de servidores, de mandatários, enfim, de autoridades usando de maneira indevida as suas atribuições, não é novidade. A novidade é a sociedade compactuar com isso. A novidade é a sociedade que se diz legalista aceitar esse tipo de histrionismo, né? Esse tipo de cenografia à margem da lei. Análise agora de José Maria Trindade em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, parece política, né? Mas é jurídica. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda aqui. Olha, este é um caso que dá arrepios por aqui. Tenho conversado com amigos que dizem exatamente isso. É porque provoca a instabilidade jurídica e a instabilidade pessoal. Porque eu não concordo com os conteúdos que o Alan publica, não concordo com todos, mas eu defendo o direito dele de expor. E ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir, porque a Constituição garante o direito de expressão. Essa história aí do gabinete do Ricardo Lewandowski, de informante, dá a impressão que o Alan contratou um espião 007 e implantou no gabinete dele. Não é verdade e não é informante. O jornalista não trabalha com informante, e sim com fonte, que a Constituição garante. Está lá o direito à fonte e, inclusive, de não revelar fonte em processo judicial, nada. A Constituição garante. Não é nenhum decreto de ninguém, é a Constituição que garante. E ele está sofrendo uma visível perseguição. Eu volto a dizer que sobre o conteúdo e sobre o questionamento do que ele faz, eu não ataco instituições como o Congresso. Eu quero o Congresso vivo, renovado, eleito pelo voto popular e que todos prestem muita atenção nesses que estão aí em CPI, nesses que estão aí tentando parar o Congresso Nacional e não votem neles, mas eu quero o Congresso Nacional forte, erguido e não destruído. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é necessário. É lá que batem à porta os que têm sede de justiça, os que querem justiça. Então, como é que você pode admitir que onde você vai beber justiça, te entreguem sal, ou seja, te façam injustiça, né? Porque o comum nesse processo era o Ministério Público denunciar o Alan. Ó, peraí, você exagerou, vem aqui explicar. Ele prestaria depoimento, faria uma defesa, todos têm direito à defesa. No Estado de Direito, todo mundo tem direito a uma defesa. E não o Supremo diretamente mandar prender. Eu costumo dizer que trata-se de um entubado judicial quem é condenado pelo Supremo, porque não tem a quem recorrer. E a própria Constituição garante o duplo grau de jurisdição exatamente para evitar ali, para colocar os pesos e contrapesos. Então, esta relação arrepia. De novo, ele não é um blogueiro, ele é um jornalista. Assim como o jornalista trabalha em assessoria, não é um assessorista, é um jornalista que faz assessoria. Um jornalista que trabalha na internet não é internetista, é um jornalista que trabalha usando as mídias sociais. Um jornalista de rádio é jornalista do mesmo jeito como o de TV. Então, os meios mudam, o conteúdo às vezes. Agora, o autor, ele é responsável pelo que publica, sim, mas ele tem que ser responsabilizado perante a legislação e não do Supremo Tribunal Federal. Então, não dá nem para discutir sobre o conteúdo, e sim sobre a maneira como Alan e outros aí estão sendo condenados à prisão. É muito esquisito, é muito estranho, porque não dá, principalmente, o direito de defesa que foi, assim, exaustivamente debatido no Supremo Tribunal Federal. Então, é evidente que tem alguma coisa errada nesse processo, ou não?
E hoje de volta com a gente, como eu anunciei na abertura, a Ana Paula Henkel. Tudo bem, Ana? Que bom tê-la aqui mais uma vez. E a gente já começa pedindo as suas impressões sobre mais essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, muito bom estar aqui de volta. Mestre Augusto, Zé, parceiro Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Eu estava em Nova York fazendo exatamente uma entrevista com o Jason Miller, que nós entrevistamos com exclusividade aqui, né, nos Pingos, logo que ele foi detido na saída do Brasil. Ali o CEO do Getter foi detido na saída do Brasil há algumas semanas, né, quase um mês, quase 2 meses já. E até hoje é muito difícil, né, ele explicar para os americanos, e aí ele me contou com mais detalhes. A entrevista vai ao ar no programa 4x4, onde o Fiuza é meu colega de bancada. Olha, parece que travou um pouquinho o contato com a Ana. Daqui a pouquinho a gente ouve o comentário da Ana, então, a respeito dessa decisão. Agora, a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Estava com saudade. Meu irmão Guilherme Fiuza, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Você quer ouvir a Ana, que já está de volta? Parece que voltou, né? Tinha destravado e já sumiu de novo. Foi só a gente falar. A Ana é prioritária aqui. Não, acho que foi só a gente falar. Então Caiu vamos de novo. lá. O que acabou de acontecer, né, coroa, entre aspas, o trabalho de delação feito pela Folha de São Paulo. Eu escrevi um artigo na Revista Oeste há 5 dias e não vou ler, evidentemente, o artigo é longo, convido vocês a fazer a leitura, mas já no título eu digo, o título é autoexplicativo. Delação fantasiada de jornalismo. Foi isso que a Folha fez. Está lá, logo abaixo. Folha atropela a Constituição e viola o sigilo da fonte alheia. Os defensores da atitude da Folha dizem que é perfeitamente normal violar a fonte alheia. Não, é pior. É pior, é mais torpe ainda. Porque você está fazendo realmente um trabalho de delação que não te envolve, né? Você é só o delator. Então, a certa altura, eu digo o seguinte, que a Folha tem um histórico já de atitudes parecidas. Agora, com esta manchete, ela se superou. Blogueiro bolsonarista usa de informante estagiária do STF. O português assassinado a gente deixa de lado, tá? Usa de informante estagiária do STF. Eu digo o seguinte, com 7 palavras e uma sigla, a reportagem torpe na forma e sórdida no conteúdo, que se baseou em diálogos telefônicos grampeados pela Polícia Federal, concretizou uma façanha e tanto. Simultaneamente, a Folha conseguiu reduzir a farrapos bandeiras que vive hasteando, violentar a Constituição com o estupro do sigilo da fonte e consumar o parto do jornalismo de delação. Delação que só poderia ser aceita pelos donos do poder num país que vive sob a ditadura do Supremo. Então é a mesmíssima coisa que você, em qualquer outra ditadura, denunciar o vizinho ao lado ou o teu amigo porque ele supostamente praticou atos que desagradam aos donos do poder. Eles usaram a expressão blogueiro bolsonarista para esconder a atividade profissional do Alan dos Santos. Ele é jornalista. Ele é jornalista. Hoje não se exige mais o diploma para o exercício da profissão. Jornalista é quem vive da publicação de textos, análises ou informações e ponto final. Se concordemos ou não, é o trabalho de um jornalista. O blogueiro é um jornalista. A Folha tratou como tal, por exemplo, o Glenn Greenwald e defendeu a inviolabilidade do sigilo da fonte em sucessivas reportagens para justificar a impossibilidade de se apurar
a possível ligação entre os hackers que pegaram aquele material lá, a troca de mensagens entre os participantes da Operação Lava Jato, né? Estavam investigando a parceria entre o Glenn Greenwald e os hackers, e o Supremo determinou que isso era proibido. Mandou parar com a investigação do que fizera o Glenn Greenwald com o apoio da Folha. Ali, o blogueiro lulista Glenn Greenwald virou jornalista. Aqui, ele comete o pecado de se dar muito bem com o presidente Bolsonaro. Aí começa. Aí põe, usa uma informante. Informante é uma palavra extraída do jargão policial, porque ela se confunde com o delator. Então, eles quiseram atribuir a uma funcionária, né, uma estagiária do Supremo, o papel que a Folha desempenhou, o de delatora, no caso. Quer dizer, essas piruetas semânticas tentam camuflar a verdade vergonhosa. A Folha pariu a imprensa delatora para transformar em casos de polícia um jornalista e uma funcionária que o ajudaram a ver o Supremo como o Supremo é. Nada do que essa moça chamada Tatiana revelou surpreende os minimamente informados. Ela dizia, por exemplo, que estava espantada com o fato de o Supremo mudar a decisão quando entrava em cena um amigo de um dos ministros. Mas isso aí é a rotina do Supremo, né? Quem não sabe disso merece uma viagem só de ida para a Venezuela. Mas a delação pareceu funcionar, escrevi. Na edição seguinte, a Folha noticiou que o ministro Alexandre de Moraes anexará a informante ao inquérito das fake news e a medida incorporou a delatada ao elenco de depoentes na mira da Polícia Federal. Previsivelmente, redes sociais trataram de fechar a Alan dos Santos os espaços que ocupa. Então, o jornal que faz o diabo para derrubar o presidente teve de sair de cena francesa e esqueceu o assunto quando percebeu que virara delator. Pois agora a delação chegou ao seu objetivo final. Querem prender o Alan dos Santos, delatado pela Folha de São Paulo. Agora sim, a Ana de volta. E você falava, né, Ana, sobre a entrevista que gravou com o Jason Miller em Nova York. É isso, Ana? Isso, Vitor. Uma entrevista muito cheia de detalhes, inclusive, sobre essas operações aí ilegais do ministro Alexandre de Moraes e que o Jason Miller foi um dos alvos, né, naquela saída ali do Brasil, onde ele foi detido no aeroporto por quase 4 horas, com policiais da Polícia Federal que não falavam inglês, pedindo para ele assinar um documento em português, que ele não sabia do que se tratava, ou seja, ele contou todos os detalhes, até bem mais detalhes, inclusive, sobre as quase 4 horas que ele e mais alguns assessores dele passaram ali no aeroporto de Brasília. E é muito difícil explicar isso tudo, né? Nós vamos falar daqui a pouco daquela carta que os democratas escreveram ao presidente Joe Biden, condenando a relação, a amizade com o Brasil por causa do presidente Jair Bolsonaro, por ele ser um presidente antidemocrático, mas interessante é que não se fala, né? A carta não fala dessas coisas, dessas inconstitucionalidades, desse absurdo que nós estamos vivendo. E é uma perseguição política, sim, uma perseguição política vil, uma perseguição política inconstitucional. Agora, eu fico impressionada como, nesse ponto, onde nós temos uma ferramenta para trazer accountability para esses ministros do STF, que é exatamente o Senado, o silêncio do Senado em relação a isso, o silêncio do presidente Rodrigo Pacheco, que, nesse caso, mostra uma covardia muito grande, o silêncio dos nossos políticos com uma inconstitucionalidade tão bárbara quanto essa, num processo ilegal,
numa prisão ilegal, numa perseguição aí que é pura perseguição política. E o que preocupa, porque nós já vimos que Alexandre de Moraes ele não tem absolutamente nada segurando, né? Muito menos a Constituição é o norte desse homem. E aí caberia aos nossos senadores, então, trazer um pouco de civilidade, de constitucionalidade, do trabalho, da ferramenta que eles precisam fazer ali institucionalmente e constitucionalmente. E, no entanto, nesse caso aí dessas inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, a gente vê uma covardia muito grande. Nós vimos a Câmara acovardada, no caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso inconstitucionalmente pelo mesmo STF, e agora a gente vê essa perseguição ao jornalista Alan dos Santos, goste ou não do trabalho dele, é um jornalista, como o Zé muito bem colocou, e essa ferramenta que nós precisávamos colocar aí no nosso radar, que é o impeachment de um ministro que não segue a Constituição à risca, que não protege o processo legal constitucional dos cidadãos brasileiros, a gente não vê acontecer. Então, é questão da gente colocar o dedo nessa ferida e apontar agora também para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e perguntar qual a posição dele em relação a mais uma medida inconstitucional de um ministro do STF.